Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. A cada orçamento do Estado há novas alterações nos impostos. 2018 não é exceção. Algumas medidas poderão interferir com os seus rendimentos, outras nem tanto. Para saber o que muda, fique connosco. A decisão é sua, é nossa e começa agora. Vamos então a contas e a simulações. Para o próximo ano, o Orçamento do Estado prevê um crescimento da economia de 2,2%, das exportações de 5,4% e do investimento privado de 5,9%. Descidas na dívida pública, que deverá ficar nos 126% do PIB, no déficit 1% e no desemprego 8,6%. Esta semana o Orçamento do Estado para 2018 foi discutido e aprovado na generalidade. Segue agora para a especialidade, ou seja, para a análise área a área. E é previsível que ainda venha a sofrer alterações, tendo em conta, nomeadamente, as reivindicações dos partidos que suportam o governo, Bloco de Esquerda e PCP. Contudo, há medidas que já se sabe vão ficar como estão. E é sobre essas que nos debruçamos hoje, sempre na perspectiva daquilo que pode ser mais relevante para os portugueses que se encontram a residir no estrangeiro. Uma das grandes mudanças, com repercussões em todos os níveis de rendimento, é a criação de mais 2 escalões do IRS. Menos IRS em 2018. O novo desenho das tabelas do imposto, com mais escalões, beneficia em especial os rendimentos mais baixos. São criados 2 novos escalões. Esta medida abrange 1.600.000 agregados familiares e promove um aumento da progressividade do IRS, tornando socialmente mais equitativo. Mas há um fator que estende a todas as famílias um ganho efetivo em IRS no próximo ano: o fim da sobretaxa. Vamos ver alguns exemplos. Um contribuinte solteiro com um rendimento anual de 14.000 euros vai poupar em 2018 154 euros em IRS e 20 euros com o fim da sobretaxa. No caso de um casal com 2 filhos, 2 titulares, um recebe 28.000 euros e o outro 14.000 euros por ano, vão poupar 425 euros em IRS e 274 euros com o fim da sobretaxa. Agora, se olharmos para escalões mais elevados de rendimento, um solteiro que ganhe 84.000 euros por ano, neste caso não vai ter ganhos no IRS no próximo ano, mas vai poupar 2.080 euros com o fim da sobretaxa. Na situação do casal, se um tiver 98.000 e o outro 42.000 euros de rendimento anual, aqui também haverá um ganho de 3.242 euros apenas por não haver sobretaxa em 2018. Estas medidas no IRS custarão 230 milhões de euros em perda de receita em 2018, com menos retenção na fonte, e mais 155 milhões de euros em 2019, quando for feita a liquidação, devido, entre outros fatores, ao aumento para 8.850 euros do patamar mínimo, a partir do qual se paga IRS. Para nos ajudarem a perceber melhor estas alterações dos escalões do IRS e outras medidas fiscais previstas pelo Orçamento do Estado para 2018, temos connosco Luís Leon, fiscalista da Deloitte, e Teresa Paula, advogada especialista em Direito Fiscal, uma área que tem sido absolutamente relevante para os portugueses em esta área fiscal. Muito obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Luís, esta alteração dos escalões tem efetivamente repercussão, ou seja, são criados mais 2 escalões, mas acaba por ter repercussão nos rendimentos de todos, desde aqueles que ganham menos àqueles que ganham mais? Curiosamente, muito boa tarde. Curiosamente, esta alteração apenas tem impacto para os escalões mais baixos. Aquilo que o Governo fez, e antes de avançarmos para o todos, convém lembrar que só metade das declarações de IRS em Portugal é que chegam para pagamento de IRS. Metade do país não ganha o suficiente para pagar qualquer tipo de imposto. Portanto, quando se fala do alívio de IRS ser para todos... E esse montante também aumentou, ou seja, também há mais pessoas abrangidas por essa isenção. O mínimo, o chamado mínimo de existência, certo, aumenta ligeiramente. É uma relativa atualização pelas taxas de inflação acumuladas desde o período de ajustamento, mas dizia que aproximadamente metade do país não paga imposto. Portanto, quando se fala de alívio de IRS, estamos a falar da metade do país com rendimentos suficientes para dar origem ao pagamento de imposto. E desta metade do país, os escalões mais baixos são beneficiados com estes novos escalões, mas estamos a discutir, no máximo dos máximos, 293 euros por ano por pessoa do agregado familiar. O
que é que o Governo fez? Naquilo que é hoje o terceiro escalão, baixou o limite máximo do primeiro escalão, reduziu esse escalão e aumentou a taxa de imposto em cerca de 8 pontos percentuais. Portanto, nós tínhamos alguns rendimentos que pagavam imposto a 37%, que passam a pagar a 45%. E com isto elimina-se a vantagem dos escalões inferiores. Por isso é que o Ministro Mário Centeno fala de 1,6 milhões de portugueses que são os que estão nos escalões de baixo. Só estes é que conheciam da medida. Quem tem rendimentos mais elevados são os que pagavam sobretaxa e que ainda pagam até o final deste ano sobretaxa de IRS, e o ajustamento então no imposto, na carga fiscal que pagam de IRS, é por esta eliminação da sobretaxa que já vinha sendo anunciada desde 2016 e finalmente será em 2018 que teremos o fim da sobretaxa em Portugal. Por isso se diz que o impacto é neutro, ou seja, quando ouvimos dizer que o impacto é neutro, é isso que significa? Quando se fala que o impacto é neutro da mexida dos escalões, é por este efeito de haver ali um intervalo de rendimentos que tem mais imposto e, portanto, há um aumento da carga fiscal sobre o intervalo de rendimentos que anula os escalões que vêm de baixo. Teresa, de qualquer das formas, isto é para o residente fiscal. Vale a pena, se calhar, lembrar um bocadinho o conceito, ou seja, estas alterações vão aplicar-se a quem tem residência fiscal em Portugal. O que é que isso significa? Exatamente. Eu diria que, de uma forma muito simples, quem tem residência fiscal em Portugal é as pessoas que, quando foram fazer o seu cartão de cidadão ou renovar, colocaram como domicílio uma morada em território português. Creio que a explicação pode ser tão simples quanto esta, embora depois, se formos olhar para a lei, como devemos, não é? O residente fiscal é aquela pessoa que passa, em regra, em Portugal cerca de 6 meses em qualquer período de um ano. Não necessariamente coincidente com o ano civil, mas num período de um ano. E que também pode ter uma habitação em Portugal onde reside habitualmente. Penso que há também esse critério. Isto significa que estamos a falar para um universo considerável. Tem noção disso, Luís, dos residentes fiscais? Quando há pouco falava de que 50% é que são abrangidos por estas alterações ou não. Este universo de residente fiscal, para quem está fora, é significativo ou não? Os dados são do Portal das Finanças, não há propriamente dados sobre o número de contribuintes. Temos dados sobre o número de declarações entregues, são pouco mais de 5 milhões de declarações de IRS que são entregues em território português, umas como solteiros, outros como unidos de facto ou situação de casados. E, portanto, este é o universo que temos de declarações mais do que de contribuintes. Não há alterações particularmente significativas, mas chegou a falar-se da possibilidade de uma alteração ao regime do residente não habitual, que assim também pode abranger os portugueses residentes lá fora. Mas, efetivamente, essa alteração não avançou. Portanto, tudo se mantém igual, é isso? Nesta fase, de facto, não avançou. O Ministro das Finanças fez um comentário no sentido de que poderia haver alterações ao regime para dar à tributação, nomeadamente, que recebesse pensões no âmbito desse regime. Não avançaram com a proposta do Orçamento de Estado, embora se diga que está em avaliação e que, eventualmente, no futuro vamos poder ver alguma alteração ao regime. Em que medida é que este regime beneficia os portugueses residentes lá fora? Ligando aqui com o que estávamos a falar há pouco da residência fiscal, um português que tenha estado com residência fiscal fora de Portugal durante um período de 5 anos e deseja voltar, pode voltar e beneficiar deste regime. Aqui aproveito desde já para colocar um enfoque no facto de que é muito importante assegurar que, durante o período em que a pessoa esteve fora, o seu cartão de cidadão, como estávamos a comentar, de facto tinha uma morada no estrangeiro e não em Portugal, porque, sem prejuízo de se essa alteração não tiver sido feita, se poder corrigir retroativamente, a nossa experiência é que, junto à autoridade tributária, eles olham para o seu registro histórico e, portanto, se a pessoa teve cá uma morada, isso poderia, de alguma forma, num primeiro momento, inviabilizar o benefício do regime mais tarde. Pode, obviamente, ser contestado e alterado, mas é sempre uma dificuldade e quando falamos da autoridade tributária em Portugal já estamos sempre a falar de algum tempo e num sistema bastante burocrático para conseguir levar a cabo essa mudança com sucesso. Portanto, não há alterações, mas é preciso continuar a ter cuidado nesta questão fiscal. E, por outro lado, também há neste momento alguns países a quem não agrada muito esta circunstância de os seus residentes depois não declararem as suas pensões nos países de origem, mas irem declarar aqui em Portugal e serem isentos. Há, efetivamente, o caso da Suécia, o caso da Finlândia, como esses dois casos. O que é que isto significa? Ou seja, que mudança é que está a acontecer? Vamos contextualizar o regime dos residentes não habituais, até porque, como a Teresa dizia muito bem, o regime não é para estrangeiros, ao contrário daquilo que se ouve muitas vezes em território nacional, falar-se de um regime para estrangeiros. O regime não é para estrangeiros. O regime é para todos os contribuintes
que antes de virem para Portugal viveram pelo menos 5 anos fiscais completos fora do território nacional. E por isso, para todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo, se regressarem para Portugal, poderão, durante um período de 10 anos, não pagar imposto em Portugal sobre as pensões que têm do estrangeiro. O tema é que depois, pelos acordos para evitar a dupla tributação assinados entre Portugal e os vários países, os países de origem muitas vezes perdem o direito de tributar essas pensões, porque foi assim que ficou consagrado nos acordos. É normalmente até a regra das pensões públicas, das pensões pagas pelos regimes de segurança social. O que está em causa, por exemplo, no acordo com a Suécia, é que a Suécia perdeu o direito de tributar pensões privadas, de fundos de pensões privados de cidadãos que vieram para Portugal. E o tema da competição internacional fiscal é um tema não só de IRS de pensionistas, mas é um tema da globalização. Nós temos países como a Irlanda, como o Luxemburgo, que optaram por modelos de atração de empresas com regimes favoráveis do ponto de vista de tributação sobre lucros. Portugal optou por ter um regime de atração de pessoas singulares, o que faz sentido porque Portugal é um país, sobretudo, de tributação indireta. Se nós olharmos para a receita do Estado português, nós pagamos muito mais em impostos indiretos, seja IVA, seja imposto sobre produtos petrolíferos, seja impostos especiais sobre consumo, do que pagamos de IRS. E por isso Portugal procura atrair pessoas singulares para viverem em Portugal, porque ao viverem cá em Portugal vão consumir, vão gastar, vão pagar. E por isso, quando a Finlândia e a Suécia fazem reparos ao regime português, a resposta que Portugal tem que dar é: mas estas pessoas pagam impostos. Pagam impostos sobre património imobiliário, sobre consumo e sobre uma série de outros rendimentos. Mas não é isso que vai acontecer, não é? Ou seja, o que vai acontecer é que, efetivamente, estas pensões enfim, pelo menos da Finlândia, vão ser tributadas. Para já, Portugal mudou o acordo com a Finlândia, certo, mas o Parlamento português ainda não ratificou o acordo e, por isso, era suposto entrar em vigor a 1 de janeiro do próximo ano e não sabemos ainda se vai entrar em vigor ou não. No caso da Suécia, a Suécia apenas e só indicou que gostava de renegociar o acordo, mas como o acordo também tem coisas que serão contrárias às pretensões suecas, por exemplo, a maior parte dos acordos não permitem que o país de origem tribute mais-valias de partes sociais. O acordo com a Suécia permite que a Suécia, durante 5 anos, continue a tributar essas mais-valias. Também não parece que a Suécia queira abdicar desse direito de tributar. Por isso, tem que ser negociado. Uma negociação diplomática que, se nós olharmos para aquilo que foi o processo de negociação com a Finlândia, poderá levar 2 ou 3 anos, até porque eu imagino que a Suécia também não queira abdicar de alguns direitos que tem e que são diferentes da maior parte dos acordos. Neste regime, quais são normalmente as dificuldades que surgem, a adesão ao regime, enfim, da sua experiência enquanto jurista e advogada, o que é que surge? Eu diria que a primeira questão, como nós estávamos a dizer, é de facto a questão da residência fiscal, seja pelo estrangeiro, seja pelo português que emigrou e não cuidou de verificar se a sua morada junto à autoridade tributária tinha ou não sido atualizada. Depois temos assistido a algumas dificuldades do ponto de vista prático na operacionalização do regime com a autoridade tributária. Por exemplo, regimes, como o Luís estava agora a referir e bem, situações de mais-valias com a Suécia, que Portugal não devia tributar, mas o sistema da autoridade tributária tributa e dá origem a todo um contencioso para se conseguir corrigir a situação. Outras situações em que, infelizmente, como é um bocadinho prática corrente da autoridade tributária, a lei é omissa para atribuir certos benefícios à pessoa que beneficia do regime, mas a autoridade tributária implementa um procedimento prático. Por exemplo, é cada vez mais recorrente, ao início e ao abrigo deste regime, quem vinha para cá eram sobretudo os pensionistas e, portanto, ficou este slogan, não é? Que era um regime para pensionistas. Cada vez mais vimos pessoas mais novas, com filhos pequenos, que vêm para Portugal efetivamente para tribunar e, portanto, trabalhar e trazer o know-how que está na origem do regime e que se pretendia, não é? E muitas vezes essas pessoas, para poderem beneficiar totalmente do regime, têm de ter uma atividade que qualifique como de elevado valor acrescentado. E o Governo estabeleceu por portaria que atividades é que podem ser consideradas de elevado valor acrescentado. Na minha visão, nada mais sendo dito, e como sucede em tantas outras situações, chegando ao final do ano, a pessoa entregava uma declaração de IRS em que dizia, fazia a sua qualificação e dizia: eu de facto desenvolvo uma atividade de elevado valor acrescentado, tal como prevista na portaria que regula o regime, e portanto vou preencher a minha declaração de IRS de forma coincidente para ter total benefício do regime. A autoridade tributária resolveu implementar um procedimento que não resulta da lei,
em que vem dizer que basicamente tem de ser eles a aprovar e a reconhecer se a pessoa pode ou não pode ter esse benefício adicional no âmbito do regime, por exemplo. Isso é mais uma pedra no caminho de todo este processo que já se torna complicado e longo. Só é uma pedra porque o processo de aprovação da atividade por parte da Autoridade Tributária Portuguesa tem a velocidade extraordinária de 6 a 8 meses. E, portanto, nós já tivemos algumas situações de clientes que, ao fim de 2 meses sem resposta da Autoridade Tributária, vão para outro país, agarraram nas suas malas e foram-se embora porque não estavam para esperar. Uma área que tem sido absolutamente relevante para os portugueses residentes no estrangeiro é a área do imobiliário. A compra de casa tem sido vista sobretudo como um investimento e o mercado está em expansão. O que é que Portugal tem de especial? Why invest in Portugal? My question back is actually why not? I think they're doing a great job here in Portugal. The recovery is doing great. I think it's the perfect place and the perfect time to start investing in Portugal. I think the weather is very good and the standard of living is very, very good. Tudo o que tem impacto positivo no mercado imobiliário está a acontecer ao mesmo tempo. Taxas de juros baixos, muita liquidez disponível. Portugal claramente em foco. Enfim, a notícia de sexta-feira passada, que até a SNPI já acha que nós não somos lixo. E penso que a consciência de que, com todas as incertezas que existem no mundo, a nível geopolítico, a nível climático, que de facto este cantinho é um sítio muito simpático para se viajar, para se viver. 90% dos imóveis, sejam casas, lojas ou escritórios, são vendidos a estrangeiros. A maior parte é para investir e pôr a render. E Portugal está no radar de todo o mundo. Temos vendido mais a franceses e a brasileiros e a turcos. Também nos últimos meses têm sido filipinos que têm aparecido. Muito americano, certamente, mas também chinês, brasileiro, vietnamita, Singapura, enfim, para além, obviamente, dos tradicionais europeus. Então, são 46 nacionalidades, vai desde o Japão até ao Chile. Segundo um estudo da Associação da Hotelaria e Restauração, o alojamento local teve um impacto de 1.600 milhões de euros na economia portuguesa no ano passado, só na área da Grande Lisboa. O número de novas unidades para este tipo de alojamento turístico cresceu 95% na capital. Os preços das casas subiram 8% no segundo trimestre do ano e a concessão de crédito à habitação por parte dos bancos subiu 41% em relação ao ano passado. Está a ser o melhor ano sempre do imobiliário, está a ser o melhor ano sempre do imobiliário. E apesar destes resultados, todos rejeitam falar de uma bolha no mercado imobiliário. Luís, o imobiliário continua a ser um bom investimento, apesar dos impostos, nomeadamente do IMI? Bom, isso é uma questão extraordinária para colocar a quem gera investimento. Eu sou só fiscalista. O imobiliário tem historicamente sido um investimento seguro, tem sido historicamente um investimento que tem gerado alguma receita, não só por via da valorização do imobiliário, mas também por receitas recorrentes, quer no mercado do arrendamento, quer no mercado mais recente do alojamento local. E por isso, este regime que nós também falávamos há pouco dos residentes não habituais, tem sido um regime importante, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, porque tem atraído para Portugal pessoas com poder de compra, pessoas que estão a procurar imobiliário e que estão, no fundo, a financiar muito da reabilitação urbana que se está a fazer nos grandes centros de Lisboa e do Porto. Mas fica sempre a dúvida se pode haver aqui alterações no imposto ou não, até porque há aqui também alguma influência em termos das autarquias, não é? Ou seja, de decisão pelas autarquias dos valores máximos, etc. Há sempre essa dúvida, esta incerteza fiscal, digamos assim. Para já mantém-se tudo igual, não é? Sim, para já, sim. Aqui há uma pequena alteração para a reabilitação urbana para quem vive em Portugal, com um aumento das áreas onde se pode fazer reabilitação urbana, estando mais ligado à idade do imóvel e menos à área de intervenção. Mas esse tema da insegurança fiscal em Portugal é um tema recorrente da economia portuguesa e muitas vezes nós fazemos investimentos e os privados fazem investimentos
à espera de um determinado retorno, incluindo a componente fiscal, e ao fim de 6 meses ou um ano mudaram tudo. Veja-se o que aconteceu com o alojamento local. Ainda o ano passado foram alterados os coeficientes do regime simplificado do alojamento local e a proposta do Orçamento de Estado para este ano tem uma alteração no regime simplificado que basicamente mata o regime simplificado de tributação em sede de IRS. Toda a gente discute só recibos verdes, mas esquece todas as outras atividades, porque o regime simplificado não é só para recibos verdes. É também para o alojamento local, é para o comércio, é para a agricultura e por isso não se percebe muito bem como é que ainda há um ano atrás se fizeram alterações nos coeficientes procurando aumentar a tributação em Portugal sobre o alojamento local e agora, de um momento para o outro, queremos, na minha opinião, mudar o regime simplificado para um regime complicado. Vamos explicar um bocadinho melhor as alterações do regime simplificado relativamente ao alojamento local, porque também sabemos que há muitos portugueses que optaram por fazer alojamento local em Portugal. Sim, exatamente, é recorrente. O que é que realmente muda? Ou seja, talvez aqui contextualizando um bocadinho o que nós estamos aqui a falar é dos típicos recibos verdes, não é? Portugueses que, por exemplo, ou até mesmo estrangeiros têm uma casa em Portugal, que não residem cá e, portanto, vendo esta tendência do mercado, resolveram dedicar-se ao alojamento local. Do ponto de vista quer jurídico, quer fiscal, há várias formas de gerir um alojamento local e de sujeitar a tributação a esses rendimentos, mas da nossa experiência um dos mais comuns é de facto o que nós chamamos os recibos verdes, ou categoria B, ou seja, pessoas singulares que oferam rendimentos até 200 mil euros por ano não precisavam, pelo menos até este ano, de apresentar à autoridade tributária despesas a suportar os custos ou as despesas que efetivamente tinham. O legislador concedia-lhes uma presunção de despesas que, para a generalidade das atividades, correspondia a 25% do seu rendimento. Aliás, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na sua primeira entrevista que deu recentemente, até dava o exemplo do advogado que oferece 100 mil euros por ano, dos quais 25 mil euros eram uma presunção de despesas. Portanto, não havia que demonstrar se a pessoa tinha tido mais ou menos despesas, ou sua natureza, etc. Não é? No caso do alojamento local, como o Luís estava a referir bem, esta presunção de despesas era superior. Começou por ser, salvo erro, 85%, foi reduzido para 65% ano passado e agora basicamente deixa de existir. Portanto, quem esteja na categoria B e tem um alojamento local vai ter que demonstrar todas as despesas que teve para desenvolver a sua atividade. E todas essas despesas vão ter que ter NIF e estar devidamente registadas. Não é fatura sob pena da autoridade tributária não as aceitar. E vamos ter aqui, o que nós antecipamos, uma grande discussão sobre que despesas é que podem ser consideradas, o que é que se considera uma despesa inerente à atividade. O Sr. Secretário de Estado tem uma interpretação muito lata e chegou a dar o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que seja tradutora e trabalha em casa, vai ao supermercado, a despesa do supermercado é considerada uma despesa da atividade, pelo menos em parte, não é? Portanto, entramos aqui num leque muito complicado, certamente a autoridade tributária não vai ter uma interpretação tão ampla. Claro. Sendo que também, em relação à questão da reabilitação que falávamos e da possibilidade de haver isenção até 8 anos, é preciso que fique claro que isto, na verdade, não é para todos os que nos estão a ver, não é? Portanto, há que ter isso em consideração. Ou seja, pensar que, bom, vou reabilitar a casa que tenho lá em Portugal e fazer alojamento local para ter este benefício, não é bem assim, não é? É, exatamente. Portanto, por um lado temos a questão do IRS e do alojamento local, que vai ser mais uma vez penalizado, e por outro lado temos a questão dos benefícios em sede de impostos sobre o património, nomeadamente quer o IMT, quer o IMI, tínhamos aqui um benefício que pressupõe, como sempre, todo um procedimento administrativo que há que requerer, é preciso haver vistorias da Câmara Municipal onde se situar o imóvel nomeadamente, a isenção de IMI só é concedida se a pessoa, de facto, residir no imóvel, ou se tiver, por exemplo, a intenção de vender a alguém que vá para lá residir. Mas aqui, de facto, nota-se, talvez associada a esta tendência de cada vez mais existir um alojamento local, uma tentativa, talvez, do legislador de promover o arrendamento ou a venda para a habitação própria e permanente. Em relação à questão do adicional do IMI, também há aqui uma ligeira alteração no que toca a esta matéria. Sim, o Governo deu a mão à palmatória de que o regime que criou com o Orçamento de Estado do ano passado era, do ponto de vista administrativo, impossível de ser aplicado. O que aconteceu foi que, para todas as pessoas casadas abrangidas pelo adicional do IMI, já se sabia que as matrizes não estavam atualizadas. Como é que se sabia? Porque, como não era necessário que na autoridade tributária constassem os dois proprietários do imóvel, as matrizes todas em Portugal tinham apenas e só o nome da primeira pessoa que tinha estado na escritura. E por isso, quando saíram as liquidações do IMI, saíram como se a casa fosse só de um e não dos dois. E por isso, muitos contribuintes
que não entregaram declaração de adicional de IMI, admitindo sequer que sabiam que a tinham que entregar, a optar pela declaração conjunta, muitos não fizeram porque não era necessário. Porque o imóvel era a dividir pelos dois e, por isso, não tinha nenhuma vantagem em entregar a declaração conjunta. O que é que se vem propor agora? Vem-se propor um processo de atualização das matrizes para corrigir este facto e também se vem propor que não seja necessário entregar todos os anos uma declaração conjunta para o adicional do IMI, bastando entregar-se uma declaração a dizer que queremos ser tributados conjuntamente no adicional do IMI e essa declaração valerá para os próximos anos, até o contribuinte vir dizer, bom, já não quero e agora vamos fazer declarações separadas. E em matéria de pessoas singulares, basicamente são estas as alterações mais significativas, ou pelo menos aquelas que podem ter interferência com os portugueses residentes lá fora? Sim, para já, e se não houver na especialidade nenhuma alteração ao regime dos residentes não habituais, que se espera que não haja, não há nada mais a assinalar. Em relação às empresas, nomeadamente em relação ao IRC, o IRC também para já não há indicação que vá baixar, não é? Exatamente. Em cumprimento, claro, com o pacto que tinha sido feito há uns anos atrás, quando da reforma, não é? Mas, na verdade, também não há alterações significativas. Creio que apenas um incentivo também é que as empresas capitalizem nesse sentido. Mas sim, para quem quiser abrir aqui uma empresa e fazer aqui o seu investimento, não há um pouco essa questão da insegurança, mas, na verdade, não há grandes alterações. Não, infelizmente confirma-se a insegurança, porque quando se reformou o imposto em 2014, houve um pacto para se continuar a reduzir a taxa do IRC. O pacto não foi agora cumprido pelo atual governo e, para além disso, fala-se de uma medida que acabou por não entrar na versão final da proposta do Orçamento de Estado, mas que se diz que poderá agora ser introduzida quando o orçamento for discutido na especialidade, que se prende com a derrama estadual, que pode aumentar, não só não se reduz, como se pode aumentar significativamente o IRC, mas de resto não antecipamos grandes medidas que afetem as empresas. Portanto, quem quiser nessa área, em termos de ter capital e querer investir aqui em Portugal numa empresa ou criar uma própria empresa, sob esse ponto de vista fiscal, o que existia até agora, há alguma tranquilidade, digamos assim? A tranquilidade própria de Portugal, porque nós, em matéria fiscal de empresas, tranquilidade é algo que não se conhece, que é o tema crítico, não é? Nós olhamos para aquilo que é o investimento e aquilo que é o business plan para alguém que quer fazer um negócio em Portugal e faz planos de negócios a 5, 10 anos. E é absolutamente impossível prever, como a Teresa dizia muito bem, houve um pacto em Portugal entre os dois maiores partidos políticos que têm sido a alternância do governo em Portugal. E era no sentido de Portugal ser um player no mercado internacional de IRC para atrair investimento para Portugal. Fala-se só no tema da taxa, mas além da taxa, tínhamos o tema da eliminação de dupla tributação pela distribuição de dividendos, o tema sobre alguns incentivos fiscais a ter licenciamento e licenças e marcas em território português. E uma das primeiras coisas que se fez foi mudar o regime ou revogá-lo. E, portanto, quando na altura se fez a reforma do IRC e nos perguntavam isto vai atrair investimento, nós respondíamos, pergunte-nos daqui a 10 anos. Porque se daqui a 10 anos nós mantivermos o regime, sim. Pois não durou nem 3, quanto mais 10. Há sempre essa insegurança. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. A Decisão Nacional fica por aqui. A terminar, lembrar que esta semana foi aprovado no Parlamento uma proposta para a criação de um Museu Nacional da Imigração e para o ensino da história da imigração nas escolas. Também no Parlamento, os deputados do PSD entregaram um requerimento ao Governo com perguntas sobre o agravamento das dificuldades de atendimento em alguns postos consulares e a necessidade de contratar mais funcionários. O secretário de Estado das Comunidades esteve na Venezuela para fazer um balanço do apoio social que tem sido dado à comunidade portuguesa e um casal de lusodescendentes residente em Paris fez 1.570 quilómetros para trazer ajuda para as vítimas dos fogos em Ceia. Ainda dizer-lhe que as remessas dos imigrantes portugueses subiram 17,1% em agosto, por comparação com o igual mês do ano passado. Está tudo dito. Regressamos para a semana sempre neste dia e esta hora e, claro, contamos consigo. Até para a semana.